Olá! Será que na igreja luterana acontece também cura? Será que na igreja luterana também existem os dons de línguas? Pois bem, são questões que a gente vê muito por aí, né? O dom da cura, o dom das línguas estranhas. A igreja luterana, ela afirma, né, que existem esses dons também na igreja. Por quê? Porque na verdade eles são bíblicos. A Bíblia nos traz esses, né? Tanto o dom da cura, como o dom das línguas, como também outros dons que a Bíblia então nos traz. Agora é verdade que os pastores, a igreja luterana, eles não demonstram esses dons, o dom da cura e o dom da língua, de uma forma ostensiva, como a gente vê em muitas outras denominações. Por que isso? Porque a igreja luterana, ela vai, digamos assim, ela vai dar um destaque para a questão da profecia, né? Ou seja, o pregar da palavra de Deus, que vai acontecer dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. E nós vamos ter base bíblica, né, para esses dons e para a questão da profecia, textos como Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8, bem como também 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, né, onde nos são descritos então esses dons carismáticos, esses dons do Espírito, os dons que Deus então concede para as pessoas, para a igreja de maneira especial. Nós, igreja luteranos, nós vamos dar um destaque especial, nós vamos ter por base as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 18 e 19, que eu quero ler para vocês. Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 18 e 19, onde diz o seguinte, Paulo falando: "Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua." Então, essa é a nossa posição, esse é o nosso texto base que a gente usa então para dizer, a gente prefere falar, a gente prefere pregar, usar o dom da profecia na igreja como corpo de Cristo, né? Embora a gente saiba que o dom da cura e o dom de língua também está presente na nossa igreja, pois nós somos curados por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio da Santa Ceia, recebemos milagres todos os dias, como o simples fato de a gente ter acordado para um novo dia, a gente respirar, isso são milagres de Deus, a gente não consegue explicar. Agora a questão das línguas, nós luteranos, a gente vai ter o entendimento que são línguas entendíveis, ou seja, línguas que são de fato faladas por Deus. Por quê? Porque a gente crê, baseado nesses textos, que Deus ele não nos daria uma língua que ninguém conseguisse compreender. E por isso nós vamos dizer, assim como o apóstolo Paulo, ela só vai ter serventia se uma outra pessoa a entender e souber interpretar, tá? Então nós luteranos, quando nós falamos em línguas estranhas, nós vamos estar falando de línguas compreendíveis, assim como o português, o alemão, o inglês, e outras línguas que existem, né, em nosso mundo. Essas então seriam as línguas que nós acreditamos, línguas que também foram revelados em Atos 2, né, no dia do Pentecostes, ou seja, onde várias pessoas de diversas regiões estavam reunidas e essas pessoas então começaram a entender a palavra de Deus na sua própria língua. Eram línguas que elas falavam. Por exemplo, eu falo pomerano, mas essa língua minha, ela não vai ter serventia se eu falar e ninguém entender nada. Então ela só vai ter serventia quando eu falo com alguém que também compreende essa língua. E é isso que nós luteranos vamos entender por base na questão das línguas. Nós acreditamos que Deus ele é capaz de conceder línguas, como também o texto lá aqui em Coríntios também nos é dito, no capítulo 12 ali, que ao mesmo tempo Deus também vai providenciar pessoas para interpretar essas outras línguas. Agora nós vamos dar esse enfoque, essa ênfase então na questão do profetizar, né, da pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que a fé ela vem por meio do ouvir da palavra de Deus.
Então, nós vamos destacar isso dessa forma. Mas nós não vamos negar, né? A gente não vai dizer, não, é mentira que não possa existir. E a gente compreende e aceita as igrejas sérias, né? Que trabalham nesse sentido com a questão das línguas, né? Mas lembrando, então, essa é a nossa posição e que Deus, então, Ele possa abençoar, que possamos também sempre lembrar o poder que está em nossas mãos por meio da oração, onde podemos receber a cura. Então lembre-se disso, prezados irmãos, irmãs, amigos, e roguemos que Deus, Espírito Santo, continue assim a abençoar a nós, a nossa fé, nos fortalecendo e animando a cada novo dia. Muito obrigado pela sua companhia, peço que curta, compartilha com os amigos e se inscreva no meu canal do YouTube, Josué Malakoski. Sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Um forte abraço e fique com Deus.